estar aqui agradecendo a Ele mais uma vez por mais uma bênção na minha vida. Eu quero ler com os irmãos o texto sagrado do livro de Gênesis. Menina está brigando com chiclete. O livro de Gênesis, versículo bem conhecido, capítulo 37, versículo 5. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer. Já falei primeiro a Deus, porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui nesta noite. Louvando a Ele, agradecendo a Ele por todas as maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas, e por isso estamos alegres. Agradecer ao meu pastor Daniel, meu vizinho. Estou gostando, viu, mano? Estou gostando. Água. Estou até engordando. É café, é pão com queijo. Estou gostando demais. Sua esposa, sua família, qual a gente temos uma consideração. Vou dar um descontinho a ele. Janeta. E todos os irmãos, os jovens, né, as irmãs, os irmãos Tiago ali do Salgado, Charles está ali, mas já sei como conquistar Charles agora. Já sei. Os irmãos, os amigos que estão nos seus lares. Lagoinha, para mim foi bênção. Chegamos aqui, se não me falha a memória, em 94, 95. E de lá para cá, Deus tem feito grandes coisas na nossa família, né? Não só na minha vida, mas na vida da minha família, minha mãe, meu pai que já se foi. Chegamos aqui entre 7 pessoas, e se for multiplicar, só Ciel tem 10. Só Ciel. E é o mais novo, viu, pastor? É o mais novo. Os outros a gente não conta não, porque se for contar, né? Outro dia a gente sentou lá em casa, numa festa lá, e fomos contar os netos, bisnetos. Já se atrapalhamos, não deu para contar todos. Sinal de bênção. Lagoinha, Deus nos tem feito prosperar. E o inimigo tem tentado de várias formas nos destruir. Mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. Né? Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Os irmãos encontraram o texto. É um texto bem conhecido, dizia o meu pastor irmão Nilton, que bom é andar com os conhecidos. 37:5 que diz: certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Somente esse texto, em nome de Jesus. Esse texto aqui, irmão, fala de um jovem sonhador. Um jovem que tinha sonho, só que aquele sonho de José não era um sonho comum, normal. Ali era o sonho de Deus na vida de José. E quando Deus tem plano na vida de alguém, de algo, de alguma pessoa, não tem inferno que possa contra ele. Porque quando Deus quer, Ele quer. E José era um jovem, diz, segundo as Escrituras, 16 a 17 anos de idade. E ele tinha 11 irmãos. Mas José, ele se destacou entre os irmãos. José,
ele tinha algo diferente na vida dele com 17 anos de idade. Você vai ver lá no texto. Os seus irmãos eram filhos de mulheres diferentes. Você vai ver que Jacó tinha 4 mulheres, né, convivia com 4 mulheres. 2, ele pagou um preço para ter elas. 14 anos de trabalho. E 2 eram escravas. E daquelas 2 escravas, mais as 2 mulheres, foi gerado 11 filhos, 12 com José. E diz que José era o caçula. E todas as vezes que os irmãos, vamos dizer no linguagem popular, eles se arangavam, brigavam, José era o entregão ao pai, Jacó. E diz a história que Deus, que o pai, aliás, Jacó, amava muito a José. Por ser filho da sua velhice, ele amava muito a José. Foi de uma forma tão grande que o seu pai mandou fazer uma roupa, uma túnica diferente para ele, para mostrar para os seus irmãos que José era especial, que o pai Jacó tinha um carinho diferente para com José. E aquela roupa causou nos irmãos de Jacó um ciúme, despertou neles um ciúme tremendo. E para acabar de completar, como Deus tinha um projeto na vida de José, Deus deu um sonho para José. José sonhava, não era como seus irmãos. Os irmãos vão ver na história sagrada que não tem nada falando dos seus irmãos. Rubem era o mais velho, mas você não vê falando de Rubem. Mas você vai ver lá falando de José. José ele começa a sonhar e Deus mostra para José através dos seus sonhos o futuro, quem ele ia ser no futuro. E aquilo causou nos irmãos um ódio, uma raiva, uma raiz de amargura tão grande que eles queriam fazer algo com José. E diz a história que um certo dia José teve um sonho. E aquele sonho ele contou para a sua família. Naquela época